Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso 17º episódio de Pense como Neuris Delgado e com o nosso convidado especial, o grande mestre Neuris. Tudo bem, maestro? Tudo certo, graças a Deus, tudo certo. E com você? Tudo bem, graças a Deus também. E mestre, hoje É, você vai contar um torneio bem interessante, acho que foi um dos torneios mais acirrados que você já disputou, né? Pode contar um pouquinho dessa história? não, sem dúvida, sem dúvida. Para começar, era o torneio aberto mais forte que eu joguei. Então foi um torneio bem difícil, assim, com muitos grandes jogadores. O Nakamura estava começando, e digo começando porque não é nem a sombra do que ele é agora, mas naquela época era uma criança e tinha 2.565, por exemplo. Aí o torneio foi muito legal, foram partidas incríveis, jogadores muito fortes e de fato era naquela época era mais incrível porque o desempate era sorteado. Não sei se lembra da época do que o xadrez o desempate era sorteado para evitar que pudessem arrumar os pontos, os resultados na última rodada. Então foi sangue do princípio até o final. E, bom, imagina um torneio onde ficamos de primeiro até o nono com a mesma quantidade de pontos. Incrível. Sim. Agora, a parte triste é que o primeiro lugar ele ganhava eh, eh, $4.500 Sim. e o nono lugar ganhava 500. Então, com os mesmos pontos, era uma coisa difícil, né? Sim, sem dúvidas. É, mestre. Aqui a gente vai acompanhando o vídeo na descrição que eu vou colocar o link do Chess Results do torneio para você ver o quão acirrado foi e você vê o Nakamura, alguns grandes nomes do xadrez participando desse torneio, né? Nakamura, Brusson, o Milov, que era o número um naquela época, com 2.680 de rating, acho. Sim, O Nicipiano, que é sempre forte, o Nicipiano, né? sim. Moisenko também jogou, né? Moisenko, Alexeyev. Muito bom. Alexeyev que teve mais de 2.700 de rating, né? Então o torneio era muito forte. Certo, mestre? Bom, fica à vontade de mostrar na partida que você selecionou esse torneio pra gente, né? Partida contra o Ronald Brunet. É, contra o jogador mestre internacional americano Ronald Burnett. E é uma partida bem interessante. Eu escolhi essa partida, primeiro porque eu achei a mais interessante do torneio. Eu vinha de uma sequência de quatro jogadores 2.600 na época, embora eu tivesse 2.554 de rating aí, eu acho que era esse o rating exato, e todos eram jogadores muito fortes. Então, você pega quatro 2.600 e tem que jogar bem. O Elbet, por exemplo, jogamos uma partida muito louca. Então, depois disso, bom, um MI, embora fosse de pretas, se fosse um bom jogador, eh, estivesse jogando um bom torneio, mas é um respiro, né? Um respiro porque era muita paulada uma tras outra ali para poder sobreviver no torneio. Sim. Então, estamos falando da eh, antepenúltima rodada, uma das partidas decisivas, e ele começou a partida com C4. Começou com uma inglesa, 6, G3 e D5. Passamos para uma espécie de catalã. A parte engraçada é que no lance 3, depois de bispo G2, eu já estava na dúvida do que fazer. Eu vi muitas vezes a catalã, mas nunca consegui lembrar a ordem exata de jogadas. Então, eh, por um lado eu queria jogar com C6 e por outro dizia, bom, vamos jogar normal com cavalo F6 e vamos ver o que acontece. Cavalo F3 e agora eu tinha um costume ali que eu não sei até que ponto seria correto. Eu gostava de capturar esse peão de C4 sempre. Então eu digo, bom, Eh, aqui talvez o bispo em E7, do ponto de vista prático, seja um pouco melhor nessa ordem de jogada. Mas eu gostava de capturar em C4, então vamos capturar em C4 e depois vemos o que acontece. Jogou roque, E7, e agora cavalo A3.
E, logicamente, esse cavalo tem como ideia ir para C4 e, posteriormente, para E5. E aqui estão as ideias do Neuris. Bispo por A3. Esse lance, objetivamente, não pode ser bom. Mas, no, na luta da partida, no momento da partida, na tensão da partida, eu falei, bom, vamos capturar em A3 e vamos ver o que acontece depois disso. B por A3 e jogar A4 é algo bem comum, né? E dama 4 é a outra possibilidade que existe muitas vezes nesta posição. Cheguei aqui dama 4, bispo D7 e dama por A3. Ele manteve a estrutura de peões. Mas, como eu falei, não sei se realmente é necessário. E bispo C6. Dama C3. E este foi um momento importante para mim. Porque eu tenho que decidir alguma forma de jogar que possa contrarrestar o par de bispo. Se o par de bispo começa a jogar nesta posição, eu, eu vou sofrer muito. E, logicamente, tem a ver com a abertura que eu joguei. Então, eu comecei a pensar como eu posso lutar contra esses peões. E, logicamente, tenho uma ideia que eu aplico praticamente em todas as minhas partidas, que na maioria delas eu sempre troco um bispo por um cavalo, eu troco um bispo por um cavalo, perdão. E vou tentar colocar os peões em casas pretas, porque eu fiquei com um bispo de casas brancas. Então, eu joguei roque. Dama por C4 e cavalo D7. Bom, como falei, estamos em uma espécie de catalã, só que eu preciso do bispo de casas pretas e ele infelizmente não está mais no tabuleiro. Então, dama C2 e, como eu falei, vamos colocar os peões em casas pretas. Aqui eu achei que meu adversário jogou um pouco passivo, então isso me deu para melhorar as peças. Na verdade, minha posição agora eu já comecei a gostar, não estava tão preocupado com um par de bispos e pelo menos tinha um peão no centro para de alguma forma lutar pela iniciativa. Ele jogou B3 e torre 8. Temos que defender o peão, a sobreproteção, como disse Nisovich. E é um lance importante, logicamente, pode apoiar em algum momento o avanço do peão. Bispo B2 e bispo D5. E bispo D5, um lance lógico também que tem como ideia jogar C5. Então, para mim, estava dentro da dinâmica da posição. B4 evita C5 e A5, que é o ataque lateral típico nesse tipo de posições. Preciso jogar C5, então avancei o peão. B5. E agora chegamos a outro momento importante da partida. Eu tenho uma fraqueza, um peão débil em C7. Eu tenho que estar preocupado por esse peão. Mas eu consegui também enfraquecer, debilitar o peão dele em B5. O peão de B5 não tem muitas peças para soster. E, bom, a única forma que ele poderia defender esse peão com A4, eu vou tirar no próximo lance. Neste momento da partida, eu estava, logicamente, nervoso, estava preocupado, estava na luta pelos primeiros lugares, né? Jogando um excelente torneio. E naquela época da minha vida, eu estava muito ciente do que era a luta pela iniciativa. Então, e é algo que até agora eu reflexo no meu jogo. Eu gosto de jogar pela iniciativa, gosto de fazer esse tipo de lance. E justamente esta foi a ideia. Aqui, por exemplo, na partida, ele joga D3. E agora eu faço um lance que é um paradoxo da posição. Por quê? Porque estamos em uma posição aberta, não faz sentido nenhum
ou seja, está numa posição praticamente aberta. Ele tem par de bispo, não faz sentido nenhum continuar a abrir a posição. Mas esse era o meu jogo. Eu não ia ficar parado ali para ver o que ia acontecer, se ele poderia ou não atacar meu peão D7. Por isso que eu joguei E4 e vamos continuar com a iniciativa. Este lance é um lance perigoso, né? Porque eu abri o diagonal A1 H8, mas, como eu falei, eu tinha necessidade de lutar pelo ponto. Então, essa foi a forma que eu agi. E D por E4, bispo por E4 e dama C3. Sempre fazendo lance da ameaça também. E aqui eu fiz outro lance que achei bem interessante. O problema principal continua a ser, além do par do bispos, o peão de C7 e o problema da dama. A dama não tem caças naturais ali para ir. Por isso que C5 é um lance tão interessante. C5 dá a possibilidade da dama ir para B6 para atacar o peão de B5 e se captura, que foi o que aconteceu na partida, bispo por C6. E agora, embora o peão esteja em A4 e ele possa parar os peões, mas os peões meio na ala dama são peões agressivos. Outra possibilidade é poder utilizar a torre, neste caso, jogar torre A5 e conseguir que a torre jogue qualquer caça muito mais rápido que na posição. Outra ideia que também pode ser possível é jogar torre A6, B5 e passar a dama por A8. Então, eu achei esse plano bem interessante, que tinha uma forma de garantir uma boa iniciativa, um contra-jogo aqui. Aqui, meu adversário jogou torre 1 e eu joguei dama B6. E dama B6, bom, já tem muitas ideias interessantes. A primeira ideia, logicamente, é jogar A3. Porque A3, se ele captura, eu posso jogar cavalo E4. E, bom, existe a ameaça de dama por F2 também, se ele tira o bispo, né? Se A3, bispo C1, eu posso jogar dama por F2, rei por F2, cavalo E4. E ganho um peão e a partida. Ele jogou torre A, D1. E agora, bom, contra A3, ele pode jogar simplesmente bispo A1. Então já não é interessante A3. Mas como eu falei, eu continuei na luta pela iniciativa neste momento. É um momento onde você não pode parar. Porque se você para, se você faz uma pausa ali no ataque, com certeza vai permitir que seu adversário arrume as peças. E muitas vezes isso acontece nas partidas. Então a gente tem que lutar com toda a energia até conseguir o resultado que você quer. Então, neste caso, VC8, outro lance de iniciativa, e ele jogou dama B4. Agora minhas peças estão mais ou menos coordenadas. O peão em A4 dá um ar importante, né, para peças. E, logicamente, a troca de dama vai favorecer totalmente o branco. Então, tenho que tirar a dama. Dama 6. Ameaça em E2, capturar em E2, ameaça A3 em algum momento, talvez bispo D5 para atacar o peão de A2. E ele jogou E3. E agora outro lance que eu estava louco para fazer. Por quê? Porque é aquele tipo de lance que você vê nos livros. Quando você vê nos livros, você quer fazer na partida. E aqui era bom. B5. E a ideia de B5 não é só avançar os peões, ganhar espaço na ala dama. A ideia de B5 é também jogar dama B7 e aumentar a pressão das peças
sobre o bispo de G2, nesse caso, na diagonal. Ele jogou cavalo D2, bispo por bispo, rei por bispo, e cavalo E5, e outro lance de iniciativa, e também um lance que ajuda a explorar diagonal A8, H1, e outra coisa importante, como o Grau dizia, o avanço dos peões de I de C podem ser considerados lances antagônicos, porque a casa que está no meio deles, neste caso a casa D3, seria uma casa muito fraca. Então, uma vez que desaparece o bispo ali, eu posso tentar explorar aquela casa. Neste caso D3, e também C4 uma casa fraca. Na verdade, a ala dama é totalmente débil, e a ala do rei também não está muito segura. Podem ver que agora pode existir um torre D8, dama na diagonal, seguido de torre por D2. Então, já estava bem tranquilo nessa posição. E4 para fechar o diagonal. E aqui sempre fica a dúvida se B4 seria melhor ou não. Mas torre D8 parece mais precisa, né? Dama C3. E B4 para ganhar tempo sobre a dama. Se captura, tem cavalo D3, né? Dama C2 e cavalo D3. E a iniciativa ficou totalmente do lado das pretas. Agora é bem difícil para o branco defender. Ficou na posição onde tem pouco espaço. E as peças já, embora é engraçado, porque embora as torres estejam no centro, não estão coordenadas, não ajudam. E tem problema com o peão D4. Ele jogou torre 3, que também não é o melhor dos lances. E cavalo G4. Podemos ver que as últimas 6, 7 jogadas e 7 lances que eu fiz, todos foram lances de ataque. Todos foram lances de iniciativa, foram para procurar algum tipo de dinâmica na posição. Aqui, infelizmente para ele, teve que jogar cavalo F3, e agora aparece um tema conhecido. O pensamento básico do xadrez, eu quero jogar cavalo E3, para jogar cavalo E3 eu tenho que tirar estas duas peças. Então fica fácil entender por que cavalo D por F2 é um lance tão forte. Agora, se torre por F2, cavalo E3, ganha dama. Eu estou atacando também a torre e estou ameaçando dama E2. Ele jogou torre F1. E agora outro lance muito forte. Dama E2. Se captura, eu posso jogar simplesmente dama por torre, cheque, e posso capturar a dama. E jogou dama C7. E bom, agora é ganhar da forma mais fácil, mais simples, que é a ideia. A única ameaça seria jogar dama por F7, depois o mate. Por isso eu fiz simplesmente cavalo D3. Torre que tem um F2. E bom, logicamente esse cavalo por torre, dama por F7 e mate. Isso era o que o meu adversário tinha pensado, mas existe incrivelmente cavalo E1. E agora eu vou comer as duas torres com cheque. Ou seja, eu vou comer a primeira com cheque e a segunda provavelmente vai ser com cheque também. E vou conseguir defender, logicamente, com bastante material de vantagem. Então é por isso que realmente eu gostei da partida. Eu achei a dinâmica, o momento, primeiramente o momento da partida, a situação da luta pelo campeonato, pelo torneio. E depois, também no meio da partida, a luta pela iniciativa, a luta por arrumar uma posição que realmente poderia ser duvidosa na abertura,
do jeito que eu joguei, mas que depois ficou bem interessante, bem dinâmica, como eu falei. Sim. Muito bacana, mestre. Parabéns pela partida. E muito legal que você mostrou essa influência externa no torneio, né? No jogador, né? Você está precisando do ponto, um torneio que está disputando entre os primeiros colocados. Depois de partidas duras contra os jogadores quase 2.600 para mais, né? Aí aparece um mestre internacional, que é um jogador fortíssimo também. Mas você precisa fazer o ponto e isso refletiu no seu jogo de uma maneira bem interessante. Então, muito legal, mas parabéns pela partida. Muito obrigado, mestre, muito obrigado. E realmente o xadrez não tem como separar o xadrez da psicologia. O momento da partida é importante. Então, foi o que aconteceu aqui. Eu estava nesse momento precisando de um ponto e por isso eu joguei dessa forma. Sim, É mais ou menos assim como funciona. Muitas vezes a gente não quer reconhecer, mas é assim. sim. Sim. Sem falar quando você joga torneio por equipes, outras competições, tudo depende muito do andamento externo das coisas para influenciar no seu jogo. Não? É muito diferente. Com certeza. Sim, sim. Bom, mestre, então vamos encerrar o vídeo por aqui. Agradecer a você a participação, muito boa. Mas antes, Neros, eu quero mostrar uma oportunidade para a galera que está acompanhando o vídeo, que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o Arredrege Elite, por convite do Neures e do Thiago, que são organizadores do projeto, que, pessoal, eu tenho que falar agora porque não porque eu conheço, o Neures está gravando, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer o projeto e estou fazendo as aulas lá que eles fazem. Então, quero contar para vocês como funciona e também dar essa oportunidade para quem estiver acompanhando o vídeo também poder ter essa mesma chance, né? Galera, as aulas são ao vivo, você tem uma aula ao vivo em grupo, e a aula, galera, é muito bacana, você pode tirar dúvidas em tempo real com o Neures, a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Eles até ficam um pouco mais além da aula, comentando, tirando dúvidas do pessoal para passar realmente o conteúdo. Você percebe que idioma não é nenhuma barreira, a gente consegue entender o Neures perfeitamente. Os mestres convidados também são muito tranquilos de entender, mesmo sendo espanhóis, galera. Então, é uma aula sensacional, incrível. E se você não conseguir acompanhar as aulas ao vivo, você pode assistir as gravações e também receber os PGNs da partida depois. Então, isso é muito, muito bom, porque caso você não tenha disponibilidade de assistir as aulas, que são 4 vezes na semana, então você pode assistir depois e ver a gravação delas que ficam disponíveis para você. Mas antes de falar sobre as aulas, galera, só para você ter uma ideia, você assinando a Rede Elite mensalmente, você tem 4 aulas com Neures por semana, 3 aulas com Neures e uma com mestre convidado. São 12 mestres GMs convidados aí no Rede Elite. E uma aula com um grande mestre, galera, você pagaria num torno de valor de R$ 100. Então, se você tiver 16 aulas por mês, você gastaria aí R$ 1.600 para ter uma aula de xadrez, né? Ou pedir algum descontinho depois para diminuir, mas seria essa faixa, né? O Arredrege Elite, galera, agora está no valor de 216 por mês. E se você quiser ser um aluno, quiser aprender mais, evoluir seu xadrez em outro nível, na descrição do vídeo aqui vai ter o link para você. E tem uma garantia de 7 dias, caso você não goste, não ache que não é para você. Então deixa essa oportunidade e recomendo bastante, não apenas porque eu estou conhecendo neuros, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer as aulas e fazer os conteúdos. E vocês estão vendo os conteúdos que eu trago aqui no canal, já tendo grande influência aí do Neuros no meu xadrez. Então, agradecer ao maestro aí por essa oportunidade e deixar a recomendação para quem estiver acompanhando esse vídeo. Bom, então vamos encerrar dessa forma, deixar aqui um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, estamos no nosso Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez.